Então, Shalom Hashem, estamos fazendo este estudo, pedimos em oração ao Senhor que nos ilumine, também aos nossos ouvintes, para entender um pouco sobre o que a palavra diz do Espírito Santo. Esses tempos que estamos passando na igreja evangélica, principalmente a igreja pentecostal, está causando algumas preocupações a muitos evangélicos e pastores e líderes de outras denominações e mesmo das próprias denominações pentecostais, neopentecostais e evangélicas. Para ajudar a esclarecer esses fenômenos de caicai, esses fenômenos de, como se diz, de movimentos na igreja, dança, línguas estranhas, uma série de fenômenos que acompanham os cultos neopentecostais e pentecostais. Nós vamos ler algumas observações e algumas revelações sobre o Espírito Santo. Se nós formos procurar as revelações sobre o Espírito Santo no meio desses cultos, nós não vamos encontrá-las, porque a revelação do Espírito Santo se dá, como todas as revelações divinas, pela palavra de Deus. É a palavra que nos revela o Espírito Santo. Não são os nossos sentidos, os nossos olhos no culto, ouvindo línguas estranhas, ouvindo fenômenos, milagres, adivinhações de endereço, telefone, que vai nos revelar o Espírito Santo na hora do culto. Não. Quem nos revela o Espírito Santo é a palavra do Senhor. Então, atenção, crentes que estão caindo, rebolando, gritando nas igrejas. Procurem saber se o que vocês estão fazendo ou o que estão fazendo a vocês é revelação do Espírito Santo da Bíblia ou não. Porque fenômenos espirituais, treme-treme, palavras, línguas estranhas, existem também do demônio. A religião hindu tem cultos em que todos ficam pelados, dançando, gritando, caindo no chão, se contorcendo. O deus Shiva do hinduísmo faz isso também, o Vishnu, o Brahma. Os rituais hindus fazem isso da yoga e produzem mais sinais ainda. Vocês pensam que esses sinais são só dos evangélicos, dos pentecostais? Não, são também do hinduísmo e de outras falsas religiões. Então vocês devem olhar na palavra de Deus qual é a revelação do Espírito Santo que está agindo nesses cultos. Para isso nós vamos ver algumas citações da palavra de Deus sobre o Espírito Santo, como por exemplo, Pedro, na segunda carta, capítulo 1, 21, ele diz assim, que os escritores das Escrituras e os profetas falaram inspirados pelo Espírito Santo. E olha, então eles escreveram a Bíblia, eles trouxeram a revelação divina. O Espírito Santo que desceu sobre aqueles profetas e os apóstolos, nos trouxeram a Escritura divina. Quando você vê uma manifestação de língua, o que é que ela traz para você? A palavra de Deus, a revelação de Deus, ou o seu telefone, a placa do seu carro, treme, cai. Ela não traz a palavra para você? Que inspiração do Espírito Santo é essa? Pobre. A revelação do Espírito Santo traz entendimento da palavra de Deus, que foi inspirada e entregue a nós. Traz conversão interior. Vamos ver outra passagem. A inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Romanos 8,6. Se você está no chão caindo, tremendo, de um lado para o outro, você está em paz?
Se você está gritando histericamente, gemendo, rangendo seus dentes, você está em paz? Vamos prosseguir. O Senhor Jesus vos batizará com o Espírito Santo. Marcos 1:8. O batismo é um sinal, é um rito, é um mandamento, alguns chamam de sacramento, mas essa palavra sacramento não existe na Bíblia, ela vem do latim, do tribunal, do mercado econômico. Na palavra bíblica é mandamento. Esse mandamento do Senhor, o batismo, ele representa o revestir-se de Cristo, o revestir-se do Espírito, para a purificação dos pecados. Se você é batizado com o Espírito Santo, você tem que se sentir limpo dos seus pecados. Você tem que sentir algo puro. Você sentiu algo puro? Você sentiu o seu coração renovado de graça, de paz, de santificação, de inocência? Então vamos prosseguir. A lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado, né? Você é uma pessoa neopentecostal, cheia da graça, cheia do Espírito Santo. Então a malícia do pecado no seu coração tem que ser menor do que a dos outros. Você tem provado esta inocência com o Espírito Santo que é derramado no seu coração? Você se tornou uma pessoa menos maliciosa, menos gananciosa por poder, por influência, por dinheiro, por fama? Então essas foram observações que nós fizemos para revelar o verdadeiro Espírito Santo na vida do crente. Shalom Hashem, espero que tenhamos edificado a sua vida em nome de Jesus, que o fale melhor em nossos corações.